Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula para a glória de Deus. Esta é sua classe do mestrado em Novo Testamento, onde nós estamos exaurindo juntos, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Marcos. Hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo 8. Exposição do capítulo 8 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Marcos. Vamos conhecer, a princípio, a estrutura deste capítulo. O que nós temos aqui neste capítulo? Nós temos aqui a segunda multiplicação dos pães e peixes, que é uma correspondência também lá em Mateus 15, 29 a 39. Depois nós temos, a partir do versículo 10 até o versículo 21, o fermento dos fariseus, que também é uma correspondência de Mateus 16, verso 1 a 12. Depois nós temos a cura de um cego de Betsaida, verso 22 a 26. A confissão de Pedro vai do verso 27 a 33, Mateus, que é uma correspondência de Mateus 16, verso 13 a 23, e de Lucas 9, 18 a 22, e de João 6, 66 a 69. Nesta confissão de Pedro, na verdade, existem dois grandes momentos aqui, Tanto o momento que ele confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas também o momento em que há um lapso aí na vida de Pedro e ele acaba sendo instrumento do inimigo pela fala dele em relação à ida de Cristo a Jerusalém para a crucificação. E encerra o versículo de número 34 a 38, e por que não dizer até o capítulo 9, verso 1 de Marcos, que seria uma correspondência direta do encerrado do capítulo 8 para o início do capítulo 9, quando Jesus faz aqui aquela advertência que cada um deve levar a sua própria cruz. Então é isso que nós temos hoje para nós expormos no capítulo 8 de Marcos. O PDF que segue com algumas observações ao longo deste capítulo. Vamos fazer uma leitura textual dos versos de 1 a 10, ou de 1 a 9, para a gente ver os primeiros andamentos aqui. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, observe, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Olha que cena. Uma multidão está com Cristo há 3 dias, há 3 dias e sem comer. E essa multidão não se ausentou, não saiu da presença do Senhor. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. É interessante como você lê aqui, você vê que Cristo observa. Em primeiro lugar, Cristo vai diagnosticar a necessidade do povo. Em segundo lugar, Cristo tem compaixão do povo. E em terceiro lugar, Cristo ele não transfere as responsabilidades para o povo. Então são 3 pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, Cristo ele vai diagnosticar a necessidade do povo. Em segundo lugar, Cristo ele vai ter compaixão do povo. Em terceiro lugar, ele não vai transferir estas responsabilidades para o povo. Então, são características do líder, O líder tem essas características. Um líder
ele consegue diagnosticar a necessidade do seu rebanho, das suas ovelhas. O líder ele também consegue ter compaixão do seu rebanho, das suas ovelhas, e o líder não transfere para o seu rebanho, para suas ovelhas, as responsabilidades, mas ele assume para si as suas responsabilidades e delega as funções aos seus discípulos, né, aos seus subordinados, para atender a necessidade do povo. Olha que coisa tremenda, que lição maravilhosa, não é? No versículo de número 4, e os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Veja que os discípulos, eles estão tentando fugir do negócio, da responsabilidade. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los? Alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Quem vai satisfazê-los? Quer dizer, mandando para alguém. E Jesus não vai aceitar. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? Jesus não perguntou alguém, é vocês. Perceberam? Olha lá, vou ler de novo no versículo 4. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-lo? Essa ideia do alguém quer dizer, nós não temos como resolver esse problema. Mas a pergunta de Jesus inclui eles, exclui o alguém e inclui o nós. Ó, quantos pães tendes? Ou seja, é com vocês, não é para transferir para terceiros. Aí eles vão responder, disseram-lhe 7. 7. Olha que tipologia, né? Tem 7 pães. Se é hora de servir, na hora de servir precisa de 7 pães. Por que 7 pães? Numa tipologia bíblica, ia apontar para o diaconato. Lá em Atos capítulo 6, o versículo 1, 2, vocês vão perceber lá que o trabalho do Senhor estava crescendo, né? Multiplicou-se o número dos discípulos ali. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos. Então está em crescimento. E tudo que cresce, cresce também, tanto os problemas quanto a necessidade da mão de obra, né? Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, elas não eram assistidas, não eram servidas, não eram socorridas, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. As mesas está no plural, as mesas. Por quê? Porque tem a mesa de Cristo, que é a ceia do Senhor, tem a mesa do anjo da igreja de Cristo, que é o pastor da igreja que deve ser assistido nas suas necessidades, e tem a mesa da igreja de Cristo, que são os membros que fazem parte do corpo, que precisam ser servidos. E para isso precisa da mão de obra, né? Então o versículo 3 diz: escolhi, pois, entre irmãos dentre vós, olha lá, 7 pães, que aqui é 7 varões, né? Mas lá no texto de Marcos capítulo 8, verso 5, é 7 pães. Então corresponde com Atos capítulo 6, versículo 3. Aqueles que vão servir, a necessidade dos servos, né? Mateus 8, verso 6, e ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, e aqui tudo muda, porque os pães foram transferidos para a mão de Cristo, e quando Cristo pega, ele não reparte. Cristo não pega pão e reparte, Cristo pega pão e agradece. Ele leva para os céus, ele mostra diante do Pai, ele apresenta, porque ele está dizendo: eu reconheço que eu não faço, eu dependo do Pai. Se o Pai não fizer por intermédio de mim, não tem como eu fazer sozinho, eu não trabalho sozinho, eu trabalho na dependência do Pai. Depois que ele deu graças, diz o texto, partiu-os e deu-os aos discípulos. Veja que, mais uma vez, e sendo esta a segunda multiplicação dos pães,
Jesus não vai operar milagres, não é ele que vai operar um milagre, ele vai colocar nas mãos dos discípulos e os discípulos vão experimentar pela segunda vez o milagre da multiplicação dos pães, porque Cristo está deixando para eles uma mensagem: eu não trabalho sozinho. Eu não trabalho sozinho. Poderia fazer sozinho, mas eu trabalho em sociedade e eu trabalho em unidade. Partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusesse diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas, ou seja, 7 cestos. De 7 pães, 7 cestos. Olha isso aqui. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Olha que coisa linda. Quando Jesus pega, ele agradece. Depois de agradecer, reparte com os 12. E os 12 é que vai servir. E no que vai servir, de 7 pães, 4.000 pessoas comeram. E depois ainda me sobra 7 alcofas ou 7 cestos de pães. Que coisa tremenda. Então nós abrimos o nosso PDF com o tema compaixão e desafio. Neste incidente há 2 coisas intimamente entrelaçadas. Primeiro, a compaixão de Jesus. Uma e outra vez vemos Jesus movido pela compaixão para com os homens. O mais notável a respeito de Jesus é a sua consideração. Agora, a consideração é uma virtude que nunca descuida os detalhes da vida. Eu posso ter uma consideração por alguém, mas essa minha consideração não exclui que eu não atente para os detalhes da vida desta pessoa no que tange a sua necessidade. Jesus olhou a multidão. Tinha estado com eles 3 dias e agora recordou que estavam longe de seus lares. Podia haver-se pensado que a mente de quem tinha vindo mostrar aos homens o esplendor e a majestade da verdade, o amor de Deus, estariam acima da preocupação pelo que ia acontecer à sua congregação em sua viagem de volta aos seus lares. Ou seja, as pessoas que estavam ali com Cristo, vendo e ouvindo, poderia estar pensando naquele momento se ele daria mais valor à majestade do Pai, à glória do Pai, às coisas do Pai, e ia negligenciar eles como ser humano. E então Jesus deu a eles uma grande lição também. Mas Jesus não era assim, confrontado com uma alma perdida para salvar e um corpo doente também para curar, seu primeiro instinto era ajudar. É muito interessante a gente observar que Cristo não veio preocupado só com a alma. E se viesse, tá bom demais, porque realmente é a salvação. Mas ele também veio preocupado com o físico, com o exterior, com o corpo, tanto na questão da saúde, quanto da alimentação, como da autoestima, da estética, não é? Veja que sempre Jesus está fazendo alguma coisa pelas pessoas no que tange ao corpo, não só de alimentá-los com pães e peixes, mas de curar uma mão mirrada, né? Ao restaurar alguém da sua visão, da sua surdez, né? Da sua mudez, do seu aleijume, né? Do seu corpo curvado, do seu corpo inchado, no caso do hidrópico, né? A mulher encurvada, o homem da mão mirrada, o cego de nascença, o surdo e o gago, enfim, o paralítico de Cafarnaum, o Lázaro morto, enfim, ele está ali sempre preocupado também com a estética, com o corpo, com a beleza, com a saúde, com o físico, com a alimentação, com o bem-estar. Glória a Deus por isso, hein? Em segundo lugar, há o desafio. No mesmo texto, temos o desafio aqui. Quando Jesus teve compaixão da multidão e quis lhe dar algo de comer, os discípulos imediatamente assinalaram a dificuldade prática de que estavam em um lugar deserto e que em quilômetros quadrados não havia onde obter mantimentos. Então quer dizer, sinto muito, não vai dar para resolver esse problema aí não.
Olha onde nós estamos. Estamos em pleno deserto. Se percorrêssemos aqui, não íamos achar nada para comer. Nós também, eu acho que é melhor o Senhor dar outro jeito aí. E Jesus não é assim. Como eu disse, quando ele olhou para a situação, ele diagnosticou um problema. Segundo, ele teve compaixão. Terceiro, ele não transferiu responsabilidades. As características do líder, né? Então Jesus olha para os seus discípulos, aí Jesus lhes devolveu a pergunta: o que vocês têm? Com que podemos ou que poderia ajudar? A compaixão de Jesus naquele momento para com o povo se transforma para os discípulos um grande desafio. De fato, Jesus lhe estava dizendo: não tratem de pensar ou de passar melhor a responsabilidade a outra pessoa. Não entre nessa. O compromisso com o povo é nosso, né? Não diga que ajudariam se estivesse algo que dar. Não diga que nessas circunstâncias é impossível ajudar. Tome o que tem e dê, e vejamos o que acontece. Oh, glória! E o que aconteceu é o versículo 9. E os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. Vejam que linda mensagem, você pode ler, você pode estudar, você pode fazer algumas outras observações e acrescentar. Veja que mensagem bonita, abençoadora, você pode transmitir para a igreja esta semana, esses dias. Traga uma saudação, uma mensagem desse texto, explique isso. Mostre aqui as 3 qualidades do líder. O líder que consegue diagnosticar os problemas do seu povo. Um líder que tem compaixão do seu povo. E um líder que não transfere as responsabilidades para o povo, mas assume o povo. Mostre isso. E mostre isso também para os seus liderados. Que quando se tem uma necessidade, se tem compaixão, a gente trabalha junto para trazer a solução para aqueles que necessitam. E quando os seus subordinados, seus liderados se mostrarem frouxos, fracos, os anime-os, faça eles entender que o pouco que eles têm nas mãos de Cristo é o suficiente para saciar, para alimentar, para suprir a necessidade do povo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Já no capítulo 8, a partir do versículo 10, porque o versículo 10 diz: entrando no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Dificilmente a gente escuta esse termo, né? Essa expressão aqui, desta geografia Dalmanuta. Aí o versículo 11, né? Até a altura do versículo 13, vamos dar uma lida aqui. Diz assim: e saíram os fariseus, olha aí uma turma aí, os fariseus, e começaram a dispor ou a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Então quer dizer, os fariseus estão querendo um sinal do céu. Aí Jesus vai, né, respondê-los, e suspirando profundamente em seu espírito disse: por que me pede, ou por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado nenhum sinal, ou sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. Olha que interessante isso aqui, muito interessante. Veja, eles vieram até Jesus e pediram para Jesus um sinal. Jesus deixou eles e foi embora. Não deu sinal nenhum, entrando no barco, foi para a outra banda. Bom, no ministério da pregação, há muitos que desejam mostrar sinais, né? E aí o povo gosta de ver os sinais e não fica com o pão, que é a palavra. E a gente não pode cometer esses erros, né? Na área da pregação, nós precisamos alimentar o povo com o pão, que é a palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né? Se for ficar operando sinais, foram as tentativas de Satanás lá no deserto, para Jesus operar sinais. Então a gente tem que saber dosar isso aqui. Cristo nos ensinou que nem sempre a gente opera sinais porque o povo está pedindo. Existem momentos que é melhor ir embora sem fazer sinal nenhum.
No caso aqui, quem está pedindo sinal é os fariseus. Jesus não operou nenhum sinal, se ausentou do ambiente. Olha que lição. Versículo 14 até o 21. E eles se esqueceram de levar pão. Observe isso aí, olha isso aqui. Oh, meu Deus do céu. E eles se esqueceram de levar pão. Vocês lembram lá dos 7 cestos cheios. Você acredita que eles se esqueceram? E no barco não tinha consigo senão um pão. Olha aí. Senão um pão. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus. Aí ele entra nesse assunto. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E arrazoavam entre si dizendo, é porque não temos pão. Jesus está falando do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles estão pensando que Jesus está falando do pão, porque eles não levaram pão, esqueceram de levar pão. Porque eles associaram a palavra fermento a pão. E não era isso. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que razoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. Percebeu? Percebeu 2 coisas importantes aqui? Não percebeu? Eu vou te explicar. Na primeira multiplicação dos pães, 12. Na segunda multiplicação dos pães, 7. Os 12 que sobraram são os apóstolos e os 7 são os diáconos. Nós não lemos agora? Aqui em Atos. Olha aqui, ó. Vou te mostrar. Atos 6. No versículo 2. Como começa aí? Atos 6, 2. E os 12. Primeira multiplicação dos pães. Verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. A segunda multiplicação dos pães. Então, Jesus sempre terá os 12 e os 7. Sempre vai ser necessário ter os 12 e os 7. Sempre vai ser necessário ter os 12 no ministério e os 7 no ministério. Os 12 apóstolos, que também são profetas, que também são pastores, que também são evangelistas, que também são mestres. Então, é os 5 ministérios de Efésios 4:11. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então, sempre haverá necessidade dos 5 ministérios. Então, os 12 são os apóstolos, são os profetas, são os pastores, os evangelistas, os pastores e os mestres. E os 7 são os diáconos, os servos, os serviçais. Então, Jesus está dando isso aqui como uma lembrança na mente deles. Eles não trouxeram o pão. E Jesus está dizendo, poxa, já esqueceram o que eu fiz com o pouco que vocês têm? Porque no verso 14 diz, e eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. E o verso 21, e ele lhes disse, como não entendeis ainda? Como vocês não podem entender isso? E aí o tema que nós temos para abordar aqui em síntese no nosso PDF é a cegueira que deseja um sinal. A cegueira que deseja um sinal. Toda a tendência da época em que Jesus viveu era buscar a Deus no anormal, no absurdo, no sobrenatural. Acreditava que quando viesse o Messias, aconteceriam as coisas mais assombrosas, né? E desconcertantes, por exemplo. Agora podemos notar que quando surgia algum falso Messias, coisa que acontecia frequentemente, né? Atraía as pessoas com a promessa de sinais assombrosos. Prometiam, por exemplo, dividir as águas do Jordão em duas partes, né? Deixando então o leito seco. Prometiam derrubar os muros da cidade com uma palavra apenas. Né?
Então, um sinal desse tipo era o que os fariseus estavam pedindo aqui no capítulo 8 e no versículo de número 11. Um sinal do céu. Era o pedido dos fariseus. Queriam ver algum acontecimento deslumbrante, né? Refugindo no horizonte, desafiando as leis naturais e assombrando os homens. Agora, para o Jesus, tal exigência não se devia ao desejo de ver a mão de Deus, e sim precisamente o fato de que não viam a mão de Deus. Eles não conseguiam ver a mão de Deus. Para ele, toda a terra estava cheia de sinais de Deus. A terra inteira está cheia dos sinais de Deus, né? Por exemplo, o trigo no campo é um sinal de Deus. A levedura na massa é um sinal de Deus. As vermelhas anêmonas nas ladeiras das montanhas é um sinal de Deus, né? Tudo lhe falava de Deus. Não pensava que Deus tivesse que irromper em alguma forma surpreendente, né, de fora do mundo. Sabia que Deus já estava no mundo para quem tivesse olhos para ver. Então, é como se nós pedíssemos para Deus um sinal e Deus mandasse-nos nós olharmos para os céus. Olhar para as campinas, para o pasto, para os animais, para o tempo, né? As coisas criadas. Salmos de número 19, verso 1, 2 e 3, diz que os céus declaram, proclamam, né, a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sem ouvir a sua voz, sem som, sem fala, enaltece a grandeza de Deus. Ou seja, as coisas criadas por Deus revelam a sua existência e é um sinal da sua grandeza, da sua glória. A partir desse momento, Cristo então se ausentou e os discípulos começam a pensar sobre a questão de não ter o pão. Entramos no 14 até 21 e a divisa é a experiência não aproveitada. Eles tiveram aquela experiência e não aproveitou a de levar o pão, né? A dos que sobraram, né? Esta passagem arroja uma luz vívida sobre as mentes dos discípulos. Estavam cruzando para o outro lado do mar da Galileia e tinham esquecido de levar pão consigo. Descobriremos melhor o significado dessa passagem se relacionarmos estreitamente com a que antecede, ou seja, o que aconteceu na multiplicação. Jesus estava pensando na demanda de um sinal por parte dos fariseus e também pensava na aterrorizada reação contrária de Herodes. Então tem dois grupos aqui, ao que Jesus chama no verso 15, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Qual era o fermento dos fariseus? Qual era o fermento de Herodes? Ok? Vamos pensar. Ele diz, guardem-se, disse-lhes, literalmente traduzido, da levedura dos fariseus e da levedura de Herodes. Para os judeus, a levedura era um símbolo do mal. Era um pedaço de massa que se guardava para que fermentasse. E essa massa fermentada era a levedura. A fermentação se identificava com a putrefação e, portanto, a levedura representava o mal. Às vezes, os judeus empregavam a palavra levedura em forma, né, semelhante ao modo como nós falamos, por exemplo, do pecado original, ou ainda, mal inerente da natureza humana. O rabino Alexandre diz assim, está revelado diante de ti que nossa verdade é fazer a sua vontade. E o que o impede? A levedura que está na massa e a escravidão aos reinos do mundo. Que seja a sua vontade nos liberar, né, de sua mão. Era, por assim dizer, a mancha da natureza humana, o pecado original, a levedura corrupta, o que impedia o homem fazer a vontade de Deus. Então, o que nos impede de fazer a vontade de Deus? A levedura, o pecado, o mal, né? De modo que quando Jesus disse isso, estava dizendo, guardem-se da má influência dos fariseus, do fermento, mal, coisa má, representa o mal, putrefação. Então está dizendo, guarde-se da má influência dos fariseus e também da má influência de Herodes. Era isso que Jesus estava dizendo
para os seus discípulos, tá? Não vão pelo mesmo caminho pelo qual já foram os fariseus e também o Herodes. Mas o que isso significa para nós, né? Que relação há entre os fariseus e Herodes? Agora a gente consegue ampliar um pouquinho mais. Os fariseus acabavam de pedir um sinal. Para um judeu, nada era mais fácil que pensar no Messias em termos de maravilhas, conquistas, sucessos maravilhosos, triunfos nacionalistas e supremacia política. Então, tudo que um fariseu queria era um sinal. Um sinal de quem? De um Messias que viria como? Nesta condição. Observe, que ele viria nesta maneira aqui, ó. Conquistas, sucessos maravilhosos, né? Triunfos nacionalistas, supremacia política. Quando você olha para Herodes, Herodes tinha buscado obter a felicidade mediante a obtenção de poder e riqueza, e influência e prestígio. Quer dizer, para um judeu nada era mais fácil que pensar no Messias em termos de maravilhas e conquistas, sucessos maravilhosos, triunfos nacionalistas e supremacia política. Essa é a parte dos judeus. A parte de Herodes é poder, riqueza, influência e prestígio. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: guardem do fermento dos fariseus. Não busque as maravilhas, as conquistas, os sucessos maravilhosos, os triunfos nacionalistas e a supremacia política. Guardem do fermento de Herodes. Não busque o poder, a riqueza, a influência e o prestígio. Isso é para quebrar no meio. Isso é para quebrar qualquer um de nós no meio. Porque é tudo que a gente quer. Nós queremos as maravilhas, as conquistas, os sucessos maravilhosos, os triunfos nacionalistas e também a supremacia política. Nós queremos o poder, a riqueza e também queremos a influência e o prestígio. Isso a título ministerial para obreiros, isso é uma pancada, para quebrar no meio qualquer obreiro, qualquer liderança, qualquer pastor. Porque está dentro de nós o egotismo, a egolatria, o egocentrismo. É um trio que domina o eu, o ego, a nossa persona. Só o Espírito Santo para nos mudar de dentro para fora. Em um sentido, para ambos, os fariseus e Herodes, o reino de Deus era um reino terrestre. Estava baseado no poder e na grandeza terrestre, e nas vitórias que se pudesse alcançar pela força. É como se Jesus, com esta alusão, estivesse preparando já os seus discípulos para algo que muito em breve ia acontecer. Era como se ele estivesse dizendo: talvez logo descubram que eu sou o ungido de Deus, o Messias. Quando isso acontecer, não pensem em termos de poder e de glória terrestre, não. Como fazem aí os Herodes e os fariseus. Olha só. Em realidade, esta colocação de Jesus passou por cima das cabeças dos discípulos, porque eles não estavam pensando em Herodes e em fariseus. Eles estavam preocupados com o pão que não levou. Eles não podiam pensar em outra coisa senão no que tinham esquecido de levar. E que, a não ser que acontecesse algo, teriam que passar fome. Jesus viu sua preocupação pelo pão. Talvez fizesse suas perguntas não com íris, sim com um sorriso, como quem trata de guiar um menino lerdo a ver uma verdade evidente por si mesmo. Recordou-lhe de 2 vezes que tinha satisfeito a fome de grandes multidões e tinha demasiado comida. E tinha demasiada comida. Ou seja, o que eu fiz lá, vocês não percebem que eu posso fazer agora também? Como se houvesse dito: por que tanta preocupação? Não recordo o que ocorreu antes? Não lhes ensinou a experiência que estando comigo não precisa preocupar-se com esse tipo de coisas? Que coisa tremenda, hein? O mal é que só aprendemos a metade das lições da experiência. Muito frequentemente a experiência nos enche de pessimismo, ensina-nos o que não podemos fazer, ensina-nos a ver a vida com uma sorte de desesperança resignada. E é isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos quando falou do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E mostrou para eles que eles estavam preocupados com uma coisa
que não havia necessidade, porque aquele que multiplicou na primeira e na segunda, se houver necessidade, na terceira vez haverá um milagre, esperando eles também. Louvado seja Deus. Depois nós temos aqui o verso 22 a 26, onde vai tratar da cura de um cego em Betsaida. Chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Preste bastante atenção nisso, que Jesus não vai curá-lo na frente de todos, vai tirá-lo de cena, vai curá-lo no secreto. Isso é tremendo na Bíblia, importantíssimo a gente entender isso. Depois, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Então ele vai fazer aqui, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos. Verso 24, levantando ele os olhos, disse-lhe, vejo homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente. Então ele já via ao longe e ele já via também distintamente a todos. E mandou-os para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Quer dizer, não entre no lugar onde eu acabei de te tirar para te curar. Muito bem, um cego aprende a ver, é a divisa, né? Somente Marcos relata essa história, mas tem algumas coisas extremamente interessantes aqui. Ponto 1. Aqui voltamos a encontrar a grande consideração de Jesus. Por quê? Ele levou o cego à parte, fora da multidão e da aldeia, para poder estar a sós com ele. Por quê? Vejamos. Ao que parece, este homem era cego de nascimento. Se tivesse recuperado a vista repentinamente em meio de uma multidão, seus olhos recém-abertos tivessem sido aflitos pela visão de centenas de pessoas e coisas e cores brilhantes, de modo que tivesse ficado completamente aturdido, Jesus sabia que seria muito melhor levá-lo a um lugar onde a emoção de poder ver se apoderasse dele menos subitamente. Ou seja, todo grande médico e todo grande professor tem uma característica e capacidade destacadas. O grande médico é capaz de entrar na mente e no coração do seu paciente. Entende seus temores e suas esperanças. Literalmente simpatiza, ou seja, sofre com ele. O grande professor entra na mente do seu aluno. Vê seus problemas, suas dificuldades, seus tropeços. Por isso Jesus era superlativamente grande, porque podia entrar na mente e no coração das pessoas. Ele buscava ajudá-las. Tinha o dom da consideração, porque podia pensar e sentir os pensamentos e sentimentos deles. Deus nos conceda este dom. Que coisa tremenda! Oh glória! Que maravilha! Então Jesus, ele tira ele de cena, tira da aldeia, tira da presença de todos, leva para um lugar à parte. Ele não quer operar no meio da multidão, ele não quer deixar o cego agora, ao ver, ao contemplar, ser afligido pelo que está vendo e a expressão, né, de ser até mesmo turbado a sua mente pelas cores, pelos brilhos, pela claridade, pelas pessoas à sua volta. Não. Ele trabalha com todo cuidado. Isso se chama consideração, isso se chama uma simpatia para com a pessoa que está sendo curada. Glória a Deus por isso, né? Cristo não quis a evidência do milagre. Ele poderia curá-lo na frente de todo mundo sem se preocupar com o curado. Melhor do que curar na frente de todos, ele se preocupou com o estado físico, psicológico, emocional do doente que vai ser curado. Coisa tremenda. Que o Senhor nos dê este dom, né? O dom da consideração. Em segundo lugar, Jesus empregava métodos que o homem podia entender. O mundo antigo tinha uma curiosa crença, por exemplo, no poder curativo da saliva. Isso sempre foi prática antiga, né? Você faz isso até hoje e nem percebe que era uma prática antiga. Quer ver? Por exemplo, crença que não é tão estranha. Depois de tudo,
quando recordamos como instintivamente levamos à boca o dedo machucado ou queimado. Por que você põe um dedo machucado na boca? Por que você põe um dedo queimado na boca? Por que você sofre alguma coisa e você faz isso? Porque isso já é um instinto nosso, mas isso já era uma prática antiga sobre a questão do poder que a saliva tem para curar. Imagina, né? Ou seja, a nossa língua é um dos membros do corpo que se cura mais rápido. A nossa boca é a que tem mais bactéria. O lugar que tem mais bactéria é a boca e o lugar que cura mais rápido é a língua por causa da saliva. Olha que coisa tremenda, né? Puxa vida. Então, vejam bem, nós levamos à boca um dedo machucado ou queimado para aliviar a dor. Certamente o cego sabia disso e Jesus usou para curá-lo um método que ele podia entender. O cego poderia entender o que Jesus estava fazendo. Jesus era sábio. Não começava com palavras e métodos que estivessem acima da mente das pessoas simples. Meu Deus! Falava-lhes e atuava sobre eles em uma forma em que a mente simples podia captar. Olha só, isso é coisa de mestre. Só mestre faz isso, só mestre pensa desta forma. Sabedoria divina na vida de Jesus. Jesus sabia que o homem era cego e que era um homem simples, que entendia o poder da cura pela saliva. Não é que ele estava ensinando uma doutrina, ele não está ensinando nada para alguém fazer igual, ele está vivenciando o contexto e a cultura da época, e aquele que está sendo curado entendia o que Jesus estava fazendo. Não era uma doutrina, era o entendimento da limitação daquele ser que Jesus atendeu à sua necessidade. Em terceiro lugar, este milagre tem algo único aqui. É o único milagre que se pode dizer que se produz gradualmente. Ou seja, não foi uma coisa que ele fez uma vez só, está bom. Ele teve que fazer novamente. Geralmente os milagres de Jesus se produziam súbita e completamente. Neste milagre o cego recuperou a vista por etapas. Aqui há uma verdade simbólica. Ninguém vê toda a verdade de Deus de uma forma imediata. Ninguém vê toda a verdade de Deus de uma forma imediata. Ou seja, ninguém conhece tudo, ninguém sabe tudo. O meu conhecimento acerca de Deus e da sua palavra é limitado. Tem muita coisa que eu nem sei, nunca sonhei, nunca vi, não desceu ao meu coração. Ninguém vê toda a verdade de Deus de forma imediata. Um dos perigos de certo tipo de evangelização é que estimula a ideia de que uma vez que alguém se decidiu por Cristo, já é um cristão cabal, ou seja, completo. Já tem tudo, vê tudo e resolve tudo. É ruim. É ruim. Um dos perigos de ser membro da igreja é que pode apresentar de tal maneira que implique que quando alguém se torne membro da igreja já chegou ao fim do caminho. Bom, já aceitei Jesus, agora sou membro do corpo de Cristo, já participo da ceia, então carreira completa. Daqui para frente não preciso fazer mais nada, o céu é garantido, bora para a glória. Longe disso. A decisão e a promessa de ser membros da igreja é o começo de um longo caminho. Eita glória! As riquezas de Cristo são inesgotáveis. E se a gente vivesse 100 ou 1000 ou 1 milhão de anos, ainda teria que seguir, crescendo na graça e aprendendo mais e mais sobre o poder infinito e a beleza de Jesus Cristo. Aleluia, que coisa gloriosa! A minha alma se alegra em Deus com essa palavra. A minha alma se regozija em Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável. E cada dia que passa eu descubro que nada sei, que nada tenho e que nada sou, e tenho esta fome e esta sede de aprender cada vez mais com Cristo e de Cristo, crescendo na graça e no conhecimento. Aprenda essas coisas, aprenda isso na sua vida, pratique isso no seu ministério, ensine isso à sua congregação. Glória a Deus. É uma gloriosa verdade que a conversão repentina é possível.
mas é igualmente certo que alguém deve tornar a converter-se a cada dia. Com toda a graça e a glória de Deus diante de nós, podemos continuar aprendendo a vida inteira e precisaremos ainda passar aí a eternidade para conhecê-lo como realmente deve ser conhecido. Então, como disse Paulo, o que nós conhecemos hoje, conhecemos por espelho. Ainda não nos foi revelada a sua amplitude, a sua completude. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, do versículo 27 ao versículo 33, nós temos tanto a confissão de Pedro, como também o episódio da fraqueza aí de Pedro, né? Verso 27, saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias, olha aí, de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens que eu sou, né? E aí eles responderam, tem um grupo aqui que acha que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias, e tem outro grupo aí que acha que o Senhor é um dos profetas, né? João Batista, Elias e um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo. E admoestou para que a ninguém dissessem aquilo dele. Então parou aqui no 30, ok? Parou aqui no 30, porque no 31, 32, 33 já é a situação em que Pedro vai ser advertido. 31, e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitar. Então veja, você pode sublinhar essas palavras, que são palavras importantes no texto, né? Por exemplo, ele usou aqui a palavra padecer. Jesus usou essa palavra padecer. Depois ele usou a palavra rejeitado, né? Depois a palavra morto, mas também ele usou a palavra ressuscitado. E a gente precisa entender isso no tempo de Cristo, na mente de Cristo, né? Como também em nosso contexto. Às vezes nós passamos por situações que chega também a padecer. Passamos por situações que chegamos a ser rejeitados. Passamos por situações que a nossa vida espiritual, ministerial, dá uma ideia de que estamos mortos. Mas também passamos por momentos em que ressuscitamos, né? Depois de ter padecido, depois de ter sido rejeitado e depois de ter sido morto, também tem um ponto aí que é o ponto da nossa ressurreição. E dizia abertamente essas palavras no verso 32, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Veja que Pedro começa a repreender Jesus aqui. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás. Olha isso. Porque não compreendestes ou não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Veja que neste exato momento, Pedro é repreendido, né? Jesus ordena que Satanás se retire, mas o Pedro continua com Cristo. Quem tem que sair é os demônios, as almas permanecem. As almas são preciosas, as vidas são preciosas. Agora os demônios têm que sair, no nome de Jesus, direto para o abismo, para nunca mais saírem de lá. As almas ficam, porque é de Jesus, e Jesus as ama e as quer salvar, para a glória do seu nome. Então, nesse episódio, nós temos o primeiro ponto, que é a grande descoberta, o verso 27 a 30, né? Contexto histórico-cultural da época. Cesareia de Filipe estava totalmente fora da Galiléia. Não estava em território de Herodes, mas sim de Filipe. Era um povo com uma história assombrosa. Na antiguidade tinha o nome de Balinas, pois em um tempo tinha sido um grande culto, lugar de culto, né? Um centro de culto a Baal. Até hoje se chama Banias, que é uma forma de Panias.
Foi chamado de Panias porque no sopé de uma colina havia uma cova que se dizia ter sido lugar da nascente, ou do nascimento, perdão, da nascimento de um deus Pan, que é o deus grego da natureza. Também de uma cova ao pé da montanha surgiu um arroio, quer dizer, um rio, que se sustentava que esse arroio era a fonte do Rio Jordão, ou seja, se dava ao pé do Monte Hermon, né? Mais acima, elevava-se sobre a montanha um templo resplandecente de mármore branco que Filipe tinha construído para que fosse o santuário de César, o imperador romano, governador do mundo, que era considerado um deus. É algo assombroso que aqui, entre todos os lugares, né, foi onde Pedro viu em um errante carpinteiro galileu o Filho de Deus. Observe que esta foi uma das mais importantes descobertas e declarações já proferidas no texto canônico do Novo Testamento. Porque essa região, os judeus chamavam essa região de as portas do inferno. Era uma região onde os pagãos se afluíam ali, beneficiados pela nascente do Jordão, aquilo se tornava um bosque e um verdadeiro oásis, onde as pessoas se refugiavam para sacrificar os seus deuses. Até hoje é possível encontrar os resquícios disso lá em Cesareia, inclusive. Se você for a Israel, você vai encontrar isso lá. Você vai encontrar lá essa muralha do mármore branco, você vai encontrar resquícios dela lá, as ninfas, as cavidades onde as imagens eram colocadas. Você vai encontrar lá uma esfinge, uma caricatura de um bode, escrito assim, Pan, ou Banias, que é o deus Pan, né? Porque ele era, na mitologia grega, ele era um ser humano com cavanhaque de bode, chifre de bode, as mãos e os pés de bode, né? E era um exímio tocador de flauta. Na mitologia grega, entendia-se que era o deus Pan, deus dos deuses ali da natureza e tal. E fora ele, tinha uma diversidade de outros deuses que eram adorados bem nessa geografia. Então Herodes mandou construir um templo ali todo de mármore, já para também atender a necessidade dos pagãos, enfim. Então o judeu nunca ousou andar por ali. O judeu nunca entrou aí. Jesus pega os discípulos e entra lá e diz: olha, vem cá, aqui é as portas do inferno, e aqui vou fazer a maior de todas as revelações. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele já está decretando a falência das portas do inferno ali naquela geografia. Pelo ponto de vista de Mateus 16, versículo 18, Jesus faz a segunda revelação. Qual a revelação? Tu és Pedro, sobre esta pedra. Ele está olhando para o ambiente, vê as pedras que estão ali e que foram usadas, as pedras que foram usadas para receber sacrifícios de animais aos deuses ali. Ele usa a alegoria das pedras ali sobre a confissão de Pedro e diz: olha, e sobre essas pedras, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele usa a cultura, o ambiente, a política, a religião, o mundo espiritual, o que tem para usar para dizer: olha, assim como o Pai te revelou que eu sou o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, eu revelo a vocês. A igreja vai ser estabelecida, eu sou o fundamento e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E de lá para cá, isso tem sido a mais pura verdade e a mais pura realidade. A igreja continua exercendo seu papel no poder e na autoridade do nome de Jesus, e as portas do inferno não têm prevalecido. Glória a Deus por isso. A antiga religião da Palestina estava no ar, e estavam rodeados de lembranças de Baal, naquele ambiente ali. Os deuses da Grécia clássica populavam pelo lugar, e sem dúvida os homens ouviam as flautas de Pan e tinham a visão das ninfas do bosque. Mas no meio de tudo isso ali tem um rio, tá chamado lá, o Jordão está ali. Ó. O Jordão traria para a memória, episódio após episódio, da história de Israel e a conquista da terra. Ou seja, observe bem, observe bem. Ao resplendor do sol do oriente brilhava e cintilava o mármore do lugar santo, que recordava a todos os imperadores, ou seja, todos os Césares, que o César era um deus. Ali, como se fosse contra o fundo de todos
todas as religiões e toda a história, Pedro descobriu que o mestre era um mestre errante de Nazaré, que se encaminhava para a cruz, era o Filho de Deus. Não há nada em todo o relato dos evangelhos que mostre como faz este incidente todo o poder da personalidade de Jesus. Observe o cenário. O cenário é um cenário caótico. Você tem do lado a religião, né, da Palestina que está no ar. Você vê ali rodeado de lembranças de Baal. Do outro, os deuses da Grécia. Como se não bastasse na mitologia grega o deus Pan. Você olha para o mármore, o sol bate no mármore e brilha aquele ambiente apontando para os Césares. Mas de repente o carpinteiro está ali. Há uma nascente do Rio Jordão que aponta para Israel e Jesus chega dizendo: eu estabeleço aqui a minha igreja. Ou seja, num contexto de politeísmo, ali você tem que entender esse ambiente como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu estou dentro de um campo missionário, porque eu olho para esse lado, eu vejo as religiões da Palestina, eu olho para esse lado, eu vejo aqui a religião dos cananeus, né? Os adoradores Astarote, as Baalins. Eu olho para o outro lado, a cultura grega está aqui adorando o deus Pan. Eu olho para o outro lado, eu vejo os romanos sendo adorados por meio dos Césares e os altares e os incensos queimados aos imperadores. Mas quem está aqui é Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Ele é a nascente do Jordão, como ele é o sol da justiça, como também ele é o Deus único, verdadeiro. Ele não é o Deus da natureza, ele é o Criador da natureza. Ele é maior do que Baal, ele é o Senhor dos senhores, ele é maior do que os imperadores, ele é o Filho de Deus. E ele estabelece a igreja e diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é um palco tremendo, irmão. Ele entrou dentro do paganismo. Jesus entrou dentro do paganismo, o mundo pagão ao seu redor, e ele declara: a igreja chegou para evangelizar todos vocês e levá-los à redenção que é em Cristo Jesus. Que coisa tremenda, meu Deus, meu Deus. Aí partimos para a fraqueza de Pedro agora. O tentador fala na voz de um amigo. Puxa, que pancada. Que triste quando o diabo fala pela voz de um amigo. Que triste, que triste. É triste quando o diabo fala pela voz de um amigo. Não é triste o diabo falar, é horrível. Triste é a voz do amigo. Meu Deus. Observe, por que Jesus repreendeu tão severamente ao Pedro? Porque Pedro estava expressando em palavras as mesmas tentações que nesse momento acossavam ao próprio Jesus. Jesus não queria morrer, sabia que possuía poderes que podiam empregar para vencer. Nesse momento estava sendo repetida a batalha das tentações no deserto. Era o diabo que voltava a tentá-lo, a prostrar-se e adorá-lo, a tomar o seu caminho em lugar do caminho de Deus. É muito possível que alguém nos ame tanto que queira nos evitar dificuldades. É possível. É muito possível que alguém nos ame tanto que queira nos evitar as dificuldades. O tentador não pode nos levar a um ataque mais terrível que quando nos ataca na voz daquele que nos ama e que querem buscar só o nosso bem. Isso foi o que aconteceu a Jesus naquele dia. Por isso reagiu tão severamente. Nem mesmo a voz imperatória do amor deve silenciar a imperiosa voz de Deus. Então Cristo teve que repreender Pedro de uma forma severa, porque naquele momento a voz de um amigo estava sendo usada pelo tentador. E é triste quando o tentador fala na voz de um amigo. Meu Deus. Encerramos o capítulo 8 no verso 34 até o versículo 38, e por que não dizer até o versículo 1 do capítulo 9. Mas esse versículo 34 diz assim: e chamando-se a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho,
esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, e quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Capítulo 9, versículo 1 diz: Dizia-lhes também, em verdade vos digo, dos que aqui estão alguns que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Aí encerramos o capítulo 8 de Marcos. O caminho do discípulo. Quando chegamos a esta parte do Evangelho de Marcos, estamos tão perto do coração e centro da fé cristã que devemos estudá-lo quase frase por frase. Se a gente pudesse sair cada dia com uma só dessas orações presa no coração e dominando a vida, seria muito mais que suficiente para guiá-lo. A primeira vista que se destacam aqui são duas coisas. Primeiro, a honestidade quase assustadora de Jesus. Veja, ninguém pode dizer jamais que tinha seguido a Jesus sob falsos atrativos. Essa é uma verdade. Ele nunca buscou subornar os homens, oferecendo um caminho fácil. Não lhes ofereceu paz, ofereceu-lhes glória. Dizer a alguém que devia estar para tomar uma cruz era dizer-lhe que devia estar disposto a ser considerado como um criminoso e a morrer. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz para os seus discípulos: olha, aquele que vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, seria o mesmo que dizer para esta pessoa: você está disposto a ser considerado como um criminoso e a morte? Então Cristo foi muito sincero, muito sincero. A honestidade dos grandes líderes foi sempre uma das suas principais características. Isso Jesus tinha e tinha muito bem. Jesus nunca buscou atrair a si, aos homens, oferecendo um caminho fácil. Ele buscou desafiá-los, despertá-lo. Despertar o cavalheirismo dormindo, ou dormente, em suas almas, oferecendo-lhe um caminho mais elevado e mais difícil que o outro qualquer. Ele não veio para tornar fácil a vida, e sim para tornar grandes aos homens. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo lugar, o fato que Jesus nunca chamou os homens a fazer ou a enfrentar nada que ele mesmo, Cristo, não estivesse preparado para fazer ou enfrentar. Jesus nunca chamou seus discípulos para fazer ou para enfrentar uma coisa que ele mesmo, Cristo, não estava disposto a fazer ou a enfrentar. Esta é, por certo, a característica do líder, que os homens seguirão. Jesus não era o tipo de condutor que se sentia longe, e brinca com a vida dos homens como se fossem pedras de xadrez. Não. O que exigia que enfrentassem, ele mesmo estava disposto a enfrentar. Jesus tem direito a nos pedir que carreguemos uma cruz, porque ele a carregou primeiro. Ele tem direito a nos pedir a carregar a cruz, porque ele a carregou primeiro. Glória a Deus. Terceiro lugar, Jesus disse de quem queria ser seus discípulos, Jesus disse de quem queria ser seu discípulo. Negue-se a si mesmo. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Entenderemos melhor o sentido dessa exigência se tomarmos muito simples e literalmente. Por exemplo, diga não a si mesmo. Diga não a si mesmo. Quem quiser seguir a Cristo deve dizer sempre não a si mesmo, e sim a Cristo. Olha, deve dizer não ao seu natural amor, à comodidade e o conforto. Deve dizer não a tudo proceder apoiado e a tudo proceder apoiado no egoísmo e o egotismo. Ou seja, deve dizer não a tudo que procede apoiado no egoísmo e no egotismo. Deve dizer não aos instintos e desejos que o impulsionam a tocar e gostar e dirigir as coisas proibidas. Deve dizer sim, sem vacilação, à voz e o mandato de Jesus Cristo. Deve ser capaz de dizer como Paulo, que já não é ele quem vive, mas sim Cristo que vive nele. Não vive já para seguir sua própria vontade, sim para seguir a vontade de Cristo. E nesse serviço
acha sua perfeita liberdade. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Na divisa seguinte, achar a vida pelo ato de perdê-la. Como que eu posso achar perdendo, né? Há certas coisas que se perdem guardando-as e se salvam perdendo-as ou usando-as. Assim ocorre com os talentos que alguém possa ter. Se os usa, desenvolve-se em algo ainda maior. Ou seja, todo dom, todo talento que eu uso, ele se desenvolve e se torna melhor, se torna maior no sentido do seu valor, da sua utilidade. Se eu não o uso, termina por perdê-lo. Sobretudo, a vida é assim. A história está cheia de exemplos de homens que, perdendo sua vida, obtiveram a vida eterna. É claro que ele está falando do discipulado. Do discipulado ele aponta para os talentos, os dons e encerra na própria eternidade. Para a gente ser discípulo de Jesus, precisamos renunciar, se perde para ganhar. Quando se torna discípulos, a gente também perde alguma coisa para ganhar os dons, os talentos. E quando se tem os talentos, a gente não pode escondê-lo, porque quem esconde perde, mas quem utiliza ganha. E por fim, a vida eterna. Glória a Deus. A terceira divisa é o valor supremo da vida. O valor supremo da vida. Um homem pode viver uma vida que, em um sentido, seja um êxito, em outro sentido, não vale a pena ser vivida. A intenção real desse dito de Jesus é perguntar: onde você expõe seus valores na vida? É possível pôr nossos valores no que não corresponde e descobrir que é assim quando já é muito tarde. Por exemplo, pode sacrificar a honra à utilidade. Pode-se sacrificar os princípios à popularidade. Pode-se sacrificar as coisas perduráveis pelas coisas fúteis. Podemos resumir tudo dizendo que é possível sacrificar a eternidade no momento presente. Olha só, vamos ler isso de novo? Isso é muito profundo. O valor supremo da vida. Um homem pode viver uma vida que, em um sentido, seja um êxito, e em outro sentido não vale a pena ser vivida. A intenção real desse dito de Jesus é perguntar: onde você expõe seus valores na vida? É possível pôr nossos valores no que não corresponde e descobrir que é assim quando já é tarde demais ou muito tarde. Então veja, pode-se sacrificar a honra a uma coisa de utilidade, a utilidade. Pode-se sacrificar princípios por popularidade. Pode-se sacrificar coisas perduráveis por coisas fúteis. Podemos resumir tudo dizendo que é possível sacrificar a eternidade no tempo presente. O homem que vê as coisas como Deus as vê, nunca gastará a sua vida nas coisas que perdem a sua alma. Eita glória! A próxima divisa diz: quando o rei vier aos seus. Uma coisa nos sai ao encontro nesta passagem. O que? A confiança de Jesus. Veja, acaba de falar sobre sua morte, não tem dúvida alguma de que lhe espera a cruz, mas não obstante está absolutamente seguro de que no final do triunfo o triunfo será dele. Ele está dizendo no 31 lá atrás, né? Ele está dizendo que ele vai padecer, que ele vai ser rejeitado, que ele vai morrer, mas ele também diz assim: eu vou ressuscitar. Eita, que confiança, que confiança. Ele acaba de falar da sua morte, não tem dúvida alguma de que lhe esperava a cruz, mas não obstante está absolutamente seguro que no final o triunfo será dele. A primeira parte desta passagem expressa uma verdade muito natural e singela. Quando o rei vier em seu reino, será fiel àqueles que foram fiéis, no caso, a ele. Ninguém pode esperar evitar todas as dificuldades e moléstias de alguma grande empresa e logo recolher os benefícios dela. Ninguém pode recusar-se a participar
de uma campanha e esperar participar da partilha, né, de decorações quando a campanha termina com êxito. Jesus está dizendo aqui assim, ó, em um mundo hostil e difícil, o cristianismo está em apuros desses dias. Se em tais circunstâncias alguém se envergonha de mostrar que é cristão, se tiver medo de revelar de que lado está, não pode esperar alcançar um lugar de honra quando o reino vier. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a nossa aula de hoje, Mateus capítulo 8, uma aula extraordinária. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser, e assim permitir, a paz do Senhor Jesus.